Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque estamos aqui para ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Serão palavras de vida eterna, de fortalecimento. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 e diante. Fala sobre evangelismo. E antes de eu começar a ler, nós começarmos a ler, eu queria perguntar algo. Como está a sua vida concernente à palavra de Deus? Será que se alguém pedir para você ajudá-lo a compreender mais as Escrituras, será que se alguém quiser tirar dúvidas da Bíblia com você, será que você tem condições para isso? Já tem assim conhecimento para você poder ajudar alguém que muitas vezes é ignorante espiritual, ou então já conhece, mas precisa conhecer mais e deseja? Será que alguém que quiser muitas vezes ir contra a Bíblia Sagrada e começa a questionar, a perguntar coisas, porque muitas pessoas fazem isso para que o crente, o servo de Deus, fique sem resposta. Por isso que é fundamental nós conhecermos a palavra, termos intimidade com o Deus da Bíblia, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai nos lembrar tudo que Jesus já nos falou. E Jesus é a Bíblia. Por isso que é fundamental estarmos alinhados com Ele, sempre. Ele nunca vai nos deixar envergonhados nem confundidos. Então, nós precisamos saber que a qualquer momento Deus pode nos usar, pode querer nos usar, para quem Ele quiser. Como Jesus fez com a mulher samaritana, como Paulo, que pregava para uma pessoa e para multidões. E o que será de nós, se nós estivermos preparados? Então, é fundamental nós termos um envolvimento com a Bíblia, bem pessoal e constante também. Não pode ser algo eventual, algo solto. Glórias a Deus. Então, a Bíblia Sagrada, essa é uma parte da Bíblia que vai nos ensinar muito através de Filipe e também através desse eunuco, da rainha. Glórias a Deus, porque o Senhor usa quem Ele quer para que possa nos conduzir pela sua vereda direita. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele estava em Samaria, evangelizando, depois voltaram para Jerusalém. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, que o anjo do Senhor falou a Filipe. Ali o anjo do Senhor, o ser divino, estava conduzindo até o momento que o Espírito Santo de Deus começou a falar diretamente, a agir. Glórias a Deus. Sempre Deus quer nos capacitar para que nós possamos pregar a palavra dele, levar cativos e oprimidos à sua presença santa, abrir a porta de cadeias, algemas invisíveis. Glórias a Deus. Deus, Ele quer usar nós que somos servos dele. E nós não podemos ser egoístas, centralizar tudo em nós. Enquanto muitos estão sedentos
e não tem quem lhes ensine. Infelizmente é verdade. Glórias a Jesus. E levantou-se e foi. Olha que coisa linda. Levantou-se e foi. Glórias a Deus. Não questionou aqui. Ele foi. Tá vendo? É assim que nós temos que fazer. Exatamente igual. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi adorar o Deus ao qual ele não conhecia, só pelo prazer de adorar. Mas ele tinha sede de Deus, este homem. E ele tinha um posto muito alto, com essa, junto à rainha dos etíopes. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem que tinha um posto bem alto. Para você ver que não importa qual nível que a pessoa tenha em todas as áreas, todas têm sede de Deus. Agora, algumas buscam em fontes erradas, infelizmente. Mas este homem aqui, ele foi para a fonte certa. Glórias a Deus. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Meu Deus, que coisa tremenda. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico. Fala muito de Jesus, muito mesmo, o livro de Isaías. Descreve todo o Calvário de Jesus Cristo, o chamado dele, o sofrimento. Glórias a Jesus. E disse o Espírito Santo a Filipe, tá vendo? O Espírito Santo de Deus estava ali no comando de toda aquela situação. É o Espírito Santo que nos ajuda a pregarmos para as vidas. É Ele, porque Ele é o Espírito da verdade, é o Espírito de Cristo. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Imagine, quantos não estão lendo a Bíblia assim, sem entender nada, mas querem ler. Muitos querem ler para saber a história, para poder dizer, olha, eu já li a Bíblia, mas muitas vezes a pessoa não lê com a intenção de conhecer Deus, só aquela coisa histórica e geográfica somente. Mas tem uns que leem porque desejam conhecer o Deus da Bíblia. São pessoas que são cegas, mas querem ver. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Tá vendo? A nossa responsabilidade como é gigante. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não podemos, de forma alguma, somente ostentar a Bíblia. Ou então ter Bíblia dentro de casa. Não, a gente tem que conhecê-la. Porque muita coisa que a gente não consegue entender, o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos ensinando, nos ajudando. Para quê? Para a gente ajudar outros. Porque a sede de Deus está muita. Claro que a iniquidade está muito grande. Muitos desprezam o Senhor completamente. Muitos dizem coisas graves contra Deus, contra a Trindade excelsa. Mas eles dizem isto para a sua própria condenação. Mas muitos têm sede
Muitos estão gritando, pedindo socorro. Muitos que estão no mundo, que ostentam muitas vezes um sorriso, aquela alegria, tudo aquilo ali é aparência, dentro a pessoa está destruída, pedindo socorro. Mas não sabe onde encontrar. É aí que nós entramos com a palavra de Deus, exatamente como Filipe fez. O Espírito Santo, louvado seja Deus, estava ali com Filipe para conduzir tudo aquilo ali, conforme diz, ao caminho que desce de Jerusalém. Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Tudo ali foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou, suplicou, implorou, pediu insistentemente a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Você está entendendo como a alma daquele homem estava gritando? Nós temos o Senhor habitando dentro de nós. Já pensou que diferença? Meu Deus, esse homem aqui estava totalmente perdido. Ele não sabia o que ele estava lendo. Ele foi adorar em Jerusalém, mas ele foi adorar como se fosse um ritual religioso. Mas ele não sabia nem a quem ele tinha ido adorar. Talvez ele fosse que todo mundo ia, era costume. Então ele foi. Está entendendo que muitos estão assim, totalmente ignorantes espiritualmente. Precisam conhecer a Bíblia, aprender. E é através daqueles que já servem a Deus. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Fala do Senhor Jesus rumo ao Calvário, quando ele foi ali como uma ovelha muda, aquelas pessoas querendo ver a destruição dele de qualquer maneira. Mas ele foi para cumprir, meu Deus, a sua missão aqui, a missão que ele escolheu para cumprir, que é dar vida pela humanidade perdida. Glórias a Jesus Cristo. Por isso que ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação para todo sempre. Porque ele fez o que ninguém mais faria por mim e por você. E se alguém fizesse por mim e por você, não adiantaria nada. Não nos salvaria. Só Jesus podia nos salvar. Glórias a Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, ou seja, foi tirada a sua sentença. Ele estava ali inocente completamente. E eles julgaram e condenaram Jesus. A Bíblia diz no livro de Mateus 27, 12. Diz assim, Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Está entendendo? Nada respondeu. Todas as acusações, todas eram mentirosas. Mas ele nada respondeu. Como um cordeiro, como a ovelha foi levado para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, se não abriu a sua boca. Ele não falou nada, ele não brigou, não reclamou, não gritou,
nada ele se entregou àquele momento de cruel dor. Por isso que ele merece todo o meu amor e todo o seu amor. Toda a glória seja para Jesus Cristo eternamente. E quem contará a sua geração? Grande multidão há daqueles que servem a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem contará a sua geração? Meu Deus, quantos já são salvos? Quantos já estão no seio de Abraão? E quantos irão para lá? E quantos estarão aqui quando Jesus Cristo voltar nas nuvens para buscar a sua igreja? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós conhecemos a verdade. Estamos caminhando para nos encontrar com o nosso Senhor, para estar com Ele por toda a eternidade toda. Porque a sua vida é tirada da terra. A sua vida foi tirada, mas a obra dele continuou. E continua, glórias a Deus. E ele está lá no céu, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O eunuco ali estava muito sedento. Ele estava, talvez, com desespero interior. Porque ele queria se encontrar. Ele queria saber a quem ele devia servir. Como ele devia servir a Deus. Ele queria saber os detalhes. Ele estava realmente ali precisando de uma direção espiritual. E só quem pode fazer isso, dar uma direção espiritual a alguém verdadeira, genuína, é aquele que serve a Deus e tem amor e intimidade com as Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de termos intimidade com Ele. Constante, permanente. Não é só intimidade quando a gente vai orar, não, pelo amor de Deus. É 24 horas. Você está ligado nele. É incrível isto, meu Deus. Nunca se desligar. Claro que acontecerão coisas para que você fique disperso. É normal isso. O mundo espiritual é terrível. Mas você, volta logo para ligação com Deus, sempre. Glórias a Deus. Nós só temos a ganhar. E Deus não tem nada a ganhar. Ele não precisa de nada. Louvado seja Deus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Você está entendendo? Ele estava, imagine. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Você está entendendo? Ele estava lendo Isaías, estava perguntando se Isaías estava falando do próprio Isaías. Para você ver, meu Deus. Isaías estava prenunciando Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós estamos aqui nesse mundo para nós abrirmos os olhos dos cegos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque Ele me ungiu. Para que Ele ungiu? Para pregar as boas novas, para abrir as cadeias dos que estão presos. Para levar alegria a corações que estão destruídos, tristes, cansados, desprezados. Aos contritos e quebrantados de coração. É para isso. Então, muitas vezes, nós vamos passar momentos difíceis por conta do ministério.
da palavra. Porque imagine você está ensinando o caminho do céu a alguém que está servindo ao outro reino, que é inimigo de Deus e que quer destruir as vidas. Imagine você arrancando aquela vida das garras de Satanás e levando ela e apresentando a Deus. Já parou para pensar quantas coisas não vêm contra aquele que está fazendo uma obra dessa? E, por favor, não estou lhe falando em relação a multidões. Por favor, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitas pessoas vão pregar em certas igrejas, perguntam como, são convidados, mas são estrelas. Quantos membros têm? Quantos vão estar no culto? Já avisando o dinheiro que eles vão faturar ali, o cachê deles. Não estão preocupados com as vidas de forma alguma. Se aquelas vidas forem para o inferno, ele não está nem aí. Ele quer fazer o caixa dele. Infelizmente é verdade. Pessoas que não estão preocupadas com as vidas individualmente. Não. Estão querendo pregar para multidões somente. Porque ali você prega aquela 40 minutos, uma hora de relógio, acabou-se. Recebe a oferta, muitas vezes estipulada anteriormente, depositada em conta, né? E a pessoa vai ali já como se fosse algo mecânico. Ela prega, recebe o dinheiro e vai embora. Não tem sentimento nenhum pelas vidas. A maioria. Mas a pessoa que está ali evangelizando um a um, gente, é muito forte isto. E muitas vezes sofremos, porque é uma obra que muitas vezes muitas coisas acontecem no meio do caminho para que a gente ganhe uma alma para Jesus. Eu me lembro de algo que aconteceu que marcou muito minha vida. Muito mesmo. Deus me mostrou mais uma vez o quanto uma alma vale para Ele. Eu me lembro que eu levei, sempre que eu ia para a igreja, eu gostava muito de levar as pessoas e na volta dava carona às pessoas. É coisa natural isto. Então eu levei meu pai, que eu insistia que meu pai dizia que era católico, essas coisas, mas nem ia para a igreja nenhuma. E eu levei meu pai para a igreja nesse dia, era domingo à noite. E dei carona a algumas irmãs na volta. E meu pai, eu sempre fui acostumada a sentar no banco e botar a minha bolsa no banco do motorista atrás do banco do motorista. E todo mundo entrou no carro e eu fui levar. Primeiramente, fui levar duas irmãs que estavam atrás. Depois, fui levar meu pai, que meu pai sentou atrás de mim, né? Só que quando eu chego na rua de meu pai, na rua que vai dar na casa dele, tinha faltado luz na rua toda. E eu esperei meu pai saltar, andar um pouquinho para chegar na casa dele. Meu pai saltou, eu fui em outro bairro, levei essa irmã que estava do meu lado e fui para minha casa. Chegando em casa, automaticamente, quando eu estacionei, eu botei minha mão para trás para pegar minha bolsa. Cadê minha bolsa? Não achei a bolsa. Abri o porta-malas, puxei os bancos para trás, para frente, para ver se eu achava nada. Liguei para minha amiga, se ela não tinha levado minha bolsa equivocadamente. Ela disse, não, minha amiga, não levei não. Liguei para meu pai, o senhor viu minha bolsa, meu pai? Pelo amor de Deus, meu pai, minha bolsa, minha filha, eu não vi não. Aí ele mandou meu irmão, o filho dele, procurar lá em cima. Não estava.
Aí procuraram a rua, né? Não estava. E eu fiquei desesperada, que você sabe que uma bolsa contém a nossa vida ali, documentos, tudo, meu Deus. Você não sabe. Imagine para eu dormir nessa noite, porque a minha preocupação era alguém pegar minha identidade, botar uma foto, misericórdia. Tudo isso vem na nossa mente. Tudo de ruim vem na nossa mente por causa do medo de que aconteça algo ruim com os nossos documentos, principalmente. Pois é. Mesmo eu orei muito, consegui dormir pouco, mas dormi. Eu disse, meu Deus, amanhã o Senhor vai prover. E de manhã, quando eu acordei cedo, eu já me ajoelhei e fiquei ali orando. E disse, meu Deus, eu vou ficar aqui até 10 horas da manhã. Se ninguém me procurar que achou minha bolsa, eu vou, até 10 horas eu falei com Deus. Eu vou na delegacia dizer que eu perdi a bolsa. Pois é, porque eu não fui roubada, eu perdi. Quando chega, é incrível, gente. Eu nunca esqueço disso. Isso marcou muito. Quando chega 9 horas em ponto, eu estava de joelhos. O telefone tocou. Quando eu atendi, um homem falou assim, vem cá, aí é da casa de Idelmira? Não, eu queria falar com Idelmira. Ela está? Eu disse, sou eu. Ele disse, olha, porque meu sobrinho achou uma bolsa aqui na rua, na porta da minha casa, e ele me entregou a bolsa. E eu olhei dentro de agenda e vi que seu nome e seus dados. Aí eu disse, moço, pera ainda. Peguei e disse, glória a Deus, aleluia. Eu estava tão feliz, porque já pensou que livramento Deus me deu? E eu disse, moço, muito obrigada, glorifiquei a Deus, agradeci a ele e perguntei onde ele morava. Ele disse, eu moro em tal casa. E coincidentemente era a casa que quando eu passava, eu ia na casa de meu pai, era a casa que eu achava mais bonitinha do bairro, assim, toda organizadazinha, bem pintadinha, bonitinha. Pois é. E eu estava em jejum, claro. Eu disse, meu Deus, eu só vou comer alguma coisa quando eu trouxer minha bolsa. Por isso que é bom nós estarmos ligados com o Senhor. Sempre, sempre a gente não pode se desligar. Porque pode acontecer de irmos para uma diligência. E aí, se não tivermos uma reserva de jejum, não tivermos com a palavra dentro de nós, o que será de nós? Porque não sabemos o que vamos encontrar. Eu não sabia. Pois é. Quando chego na casa, embaixo da casa não era morada de ninguém, só em cima. Embaixo, não sei se era uma garagem, tinha uma garagem, uma entradinha assim. E tinha um portão e outro portão dentro. E eu bati assim, buzinei. Aí apareceu o homem lá em cima. E eu disse, eu sou a moça da bolsa. Aí ele pegou, desceu, foi abrir o portão para mim, o primeiro e o segundo. E quando eu passei pelo térreo para pegar a escada do lado esquerdo para subir para o primeiro andar, onde ele morava, tinha várias imagens de escultura enorme, de 1,80 m, bem na parede assim e no chão. E você sabe o que nós que somos servos de Deus fazemos diante de um quadro desse. E eu já fui ali totalmente em espírito, que eu sabia que ali Deus não queria só me entregar minha bolsa. Deus queria vidas para ele. Cheguei lá em cima, ele pegou, me contou tudo. E dentro dessa bolsa eu tinha colocado um anel meu de brilhante, porque eu tirei, porque você sabe que esses anéis, eles machucam a roupa. Eu tirei, guardei lá dentro de uma bolsinha e tinha cartão de crédito, dinheiro e tinha cartão de crédito, dinheiro, tinha outras coisas de valor na bolsa. Pois é, ticket, refeição, tudo isso. Pois é. Quando ele me entregou a bolsa, ele disse, olha, meu sobrinho, ele tá intacto, como ele me deu, tá tudo, ele não mexeu em nada. Eu disse, não, eu não. Ele disse, não, confira, eu digo, não precisa, pelo amor de Deus, eu tô feliz.
ter achado, só se eu achasse minha carteira, meus documentos, eu estaria feliz. Imagine que eu achei tudo. Aí, nisso eu estava olhando para ele e eu estava vendo o mundo espiritual ali, diante de mim, totalmente desnudado. Eu estava vendo tudo, 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 tudo com a visão de Deus. As forças das trevas, fortíssimas. O poder do inimigo, forte ali. Nisso a esposa dele chegou na sala e me olhou com a cara horrível. E eu continuei, aí eu comecei a falar de Jesus. Eu estava falando para ele de Jesus, que Jesus aí foi lindo nesse momento que eu me levantei. Disse, Jesus Cristo. Eu disse a ele, eu estou desde cedo orando, cheguei ontem, eu disse a ele, meu Deus, não deixe ninguém ter levado essa bolsa, alguém desonesto. Eu comecei a falar de Jesus, o que Jesus faz, que ele liberta, que ele salva, que ele opera, que ele fala, que ele é Deus, tal, tal. Não me lembro mais, que é tanta coisa que a gente diz, que é pelo Espírito. Pois é. Fui embora. Levei a bolsa e fui embora. Depois mandei uma Bíblia por meu pai para ele. Pois é, logo depois desse acontecimento, algum tempo depois, meu pai teve que se mudar desse bairro, porque a esposa dele teve um problema de saúde, que ela não podia pegar a escada. Teve que se mudar para outro bairro, para um lugar térreo. Pois é, meu pai ficou 2 anos morando fora de lá. Após 2 anos, meu pai voltou. E logo depois, eu recebi um telefonema. A mulher de meu pai dizendo que meu pai estava mal, que tinha explodido uma panela de pressão. Imagine, caiu tudo na perna de meu pai. Aí eu fui desesperada lá. E, coincidentemente, minha mãe foi comigo. Aí eu parei o carro, em frente à casa desse homem, que achou minha bolsa, para chegar até a casa de meu pai, para buscar meu pai, levar para médico, cuidar dele lá em casa, até ele ficar bom e eu devolvê-lo de novo, conforme que você sabe. Pessoas de mais idade querem estar em suas casas, não querem morar em casa de filho nem nada. Queria muito que ele ficasse muito comigo o tempo todo, mas ele ia para casa, levava para médico, dava remédio, dava alimentação boa. Quando ele estava bom, maravilhoso, ele, minha filha, eu já vou, que eu estou bom, tal. Todo sábado ele voltava para ficar na minha casa, a gente passava o dia todo lá, era sagrado. Até o dia que ele partiu, né? Está na glória com Jesus, meu Pai, louvado seja Deus. Aí quando eu estaciono o carro, eu pego o atravesso, uma ruazinha assim, e passei pela casa desse rapaz da bolsa. Quando eu olho, tinha escrito uma placa bem assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse, minha mãe, olhe para aqui, minha mãe. Minha mãe, esse homem é crente. Minha mãe disse que nada, minha filha. Tanta gente que bota essas placas. Aí quando eu olhei, pelo portão dentro tinha outra placa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu disse, minha mãe, esse homem é crente. Aí eu buzinei. Ele apareceu na janela. Claro, era outra pessoa, outro semblante. Totalmente diferente. E ele desceu, me pediu para subir com minha mãe. Eu disse, não, meu pai está doente. Eu vim aqui buscar meu pai. Aí ele falou, mas deixa eu te contar algo aqui. Ele disse, eu fiquei como os que sonham com o que esse homem me contou. Ele disse que ele se firmou com Cristo. Depois do dia que eu fui lá, que Jesus entrou nele de uma maneira que ele é eternamente de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele disse que a esposa dele ainda demorou para ir para Jesus. Porque cada um tem suas reações, aí é Deus que trata com cada um. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Ele disse a mim que ela foi acometida de câncer e foi para o leito do Hospital Português até. Ficou lá internada, mal. E ela disse, eu quero falar com o Deus daquela moça da bolsa. Se o Senhor
me curar, eu vou servir ao Senhor. O Deus daquela moça, como nós somos marcantes para as pessoas, não por causa de nós mesmos, mas por causa de quem habita em nós, por causa daquele a quem servimos eternamente. E ela disse que ela fez esse clamor dentro do hospital, no quarto lá, muito mal. Sobrenaturalmente, essa mulher ficou boa, que impactou o médico, todo mundo do hospital. Ficou boa para a glória de Deus. É milagre, mas Deus faz milagre. O homem não faz, o médico não faz. O médico só vai até onde a ciência vai. Mas Deus, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Glórias a Jesus. E ele disse, ela ficou boa e serve a Deus juntamente comigo na igreja. Já fomos batizados, congregamos, estamos levando nossas filhas. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Deus faz essas coisas tremendas. Aquela aflição toda que eu vivi quando eu cheguei da igreja no dia anterior, cada bolsa que eu não achei, aquele desespero. Você sabe, o mundo espiritual estava em polvorosa, porque ia acontecer alguma coisa, estava tudo preparado para a vitória eterna daquele homem, daquela família. Louvado seja Deus. E ele falou, meu Deus, ele começou a falar de Jesus. Ele estava balizado na Bíblia totalmente. Ele estava, meu Deus, você via que ele conhecia a palavra de Deus, que ele tinha fome e sede de Deus. Eu disse, meu Deus, quando eu me lembrei, eu disse, meu Deus, quanto eu sofri. Mas como valeu a pena? Como valeu a pena? Você está entendendo? Porque nós temos que estar preparados quando acontecer uma coisa dessa conosco. Porque Deus quer salvar vidas. E muitas vezes nós vamos ser um sacrifício ali. É verdade. Nós vamos ter que passar alguma lutinha para alguém ser salvo. Porque é luta contra as trevas. Isso marcou muito. Foram vários testemunhos de salvação eterna de vidas. Esse é um deles que me tocou muito. Porque através... Meu Deus, faltou luz na rua. Meu pai não viu. Quando meu pai saltou, do carro, a bolsa, acho que se laçou no pé dele. E ele saltou, não viu, a bolsa ficou lá, tudo escuro. Mas Deus sabe trabalhar. Deus não deixou eu perder nada. Tá entendendo? Deus guardou tudo intacto. Deus me deu livramento. E salvou uma família para Ele eternamente. Glórias ao nome de Jesus. Então, assim como o Filipe estava preparado, nós temos que estar também. É verdade. Porque Deus vai sempre querer nos usar para os que estão perdidos, para os que servem a outros deuses, que na verdade estão ali, meu Deus, oprimidos, deprimidos, tristes, abatidos, cansados, sobrecarregados, que precisam de salvação, precisam de Deus. Mas se a palavra de Deus não estiver dentro de nós vamos falar, não tem unção sem palavra. Não existe unção de Deus sem palavra. Não existe. É só emoção isso aí. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Está vendo? Filipe sabia explicar esta parte da escritura. Está entendendo? Ele sabe porque esse eunuco, ele perguntou especificamente, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele queria saber o que é que, quem era essa pessoa aqui? Quem era essa pessoa que iria como cordeiro mudo para o matador?
Quem é essa pessoa aqui do versículo 32 e 33? Está vendo que Filipe soube explicar essa passagem para ele toda? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Está vendo? Tem que confessar com a boca, mas tem que crer no coração, de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Ele é o maior presente que nós temos eternamente. Glórias a Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Vou abrir aqui só para você ver Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20. É muito conhecida essa palavra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, está vendo? Ensinai todas as nações. Como é que nós vamos ensinar se não soubermos? Como é que um professor, exemplo, de geografia, vai para a sala se ele não entende nada de geografia? Ou se ele conhece só superficialmente? Ele vai passar vergonha. É isso? Então, ide, ensinai todas as nações. Ou seja, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, está vendo como o ensino é fundamental? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está entendendo o que aconteceu aqui? Então eu quero dizer a você, né, uma pessoa que conhece Jesus hoje, que vai ser batizada, pelo amor de Deus. Aliás, cada uma pessoa faz o que quer. Se ela for para a igreja aceitar e ela quiser, aí é uma coisa, é um problema de cada um. Ninguém pode se meter e dizer: não faça isso não. Mas não é o correto. Porque entenda, aqui tudo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muita gente que está fazendo isto, chega na igreja pela primeira vez, não conhece Jesus, não conhece as Escrituras, não conhece nada. Só acha bonito, se emociona. Se batizar, perigo, grave. Mas nós não, né, a pessoa quer fazer, quer errar e depois padecer, aí é um problema de cada um. Então, e o batizou. Ou seja, ali, você está entendendo? Tudo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi guiado pelo homem, nem pelo coração enganoso do homem. E quando saíram da água, olha só. Foi o batismo por imersão. É este batismo que o Senhor deixou, viu? Por imersão, não por aspersão. Está vendo aqui? Quando saíram da água, ou seja, entraram na água, óbvio, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E agora? E não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Está vendo? Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo de Deus para outras bandas, para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que o eunuco não viu mais Filipe, mas ele seguiu seu caminho muito feliz, jubiloso. Glórias a Deus. A obra tinha sido cumprida. Você está entendendo? A felicidade que estava em Filipe, porque é incrível. Quando ganhamos vidas para Jesus, é incrível. A nossa felicidade é gigantesca, meu Deus. Meu Deus, é uma alegria, é incontida. E quem aceita também. Aí,
E ele seguiu seu caminho jubiloso, regozijado. Glórias a Jesus Cristo. Então vamos conhecer mais o nosso Deus, para que Ele nos use, para que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me dá vidas, meu Senhor, para eu tirar dúvidas, para eu evangelizar, para eu ganhar para o Senhor, para eu ser um instrumento Teu para fortalecer essas vidas na Sua palavra, meu Deus, na Tua palavra, meu Deus. E nós continuarmos nossa caminhada até Jesus nos buscar, ou Jesus nos levar, ou Ele vir até as nuvens e nos buscar. Aí vai depender só dele, ele que determina tudo. Essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu, que ela fique guardada em nossos corações, para que nós possamos sempre entender o valor de uma alma, que nunca na vida priorizemos multidões, porque as multidões não querem nada com Jesus, é tudo ilusão ali. Jesus, Síria Samaritana, era uma mulher só ali, estava sedenta por Jesus, igualzinho esse eunuco, sedento por Jesus. E ele encontrou o seu Salvador. Glórias a Deus. Ele conheceu a Deus através de Filipe, o instrumento de Deus. Que Jesus Cristo te abençoe, que Ele te encha de conhecimento da sua palavra e que você seja e continue sendo o instrumento dele na terra para ganhar vidas para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.